Olá, saudação para você que acompanha o Política na Rede, o podcast do Grupo Rede Amazônica, seja você que está assistindo pelo AmazonSat ou então no YouTube, qualquer canal da rede. Seja muito bem-vindo. Estou hoje aqui com meu amigo Clauson Dutra, que nos ajuda a levar em frente esse podcast tão bacana. Tudo bem, Clauson? Oi, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a gente costuma pontuar, você que nos acompanha pelo podcast, pelas nossas mídias aqui no Grupo Rede Amazônica, no podcast Política na Rede. Vamos juntos, um papo interessantíssimo sobre política com um político histórico. Baluarte, né? Da nossa cidade, do nosso estado. Pois é, eu não fiz assim nenhuma programação de quantos cargos ele já exerceu, porque é uma lista quase interminável. Mas é só para a gente ter ideia dos principais. Ele já foi prefeito de Manaus, ele se aposentou como auditor fiscal da Receita Federal, exerceu vários cargos importantes aqui em Manaus e hoje está aqui para conversar, é deputado estadual, está hoje aqui para conversar com a gente sobre vários assuntos, temas políticos, temas importantes inerentes à nossa cidade. Tudo bem? Saudação, Serafim Correia. Eu que lhe agradeço a você e ao Clauson. Muito obrigado à Rede Amazônica pelo convite. E vamos conversar. Acho que falar é do parlamento, então vamos falar. Tá certo. Boa. Bom, a gente começa perguntando, primeiramente, não tem como fugir desse assunto, queria começar puxando logo, Clauson, um assunto que gerou muita polêmica na Assembleia nesses últimos dias, né? Porque a gente sabe que os parlamentares, os deputados entram em recesso, tem aí 15 dias, né, Serafim, deputado Serafim. E aí, nesses últimos dias, teve uma confusão, um bate-boca lá na Assembleia, participei, estava presente, entre alguns deputados por conta de um projeto de lei que teria sido tirado de pauta, mas depois houve uma pressão para colocar de novo esse projeto na pauta e esse projeto mudaria algumas regras para ingresso no serviço público. E aí criou-se uma celeuma, deputado, o senhor até se manifestou dizendo, vamos votar, porque se ele for constitucional ou não, cada um tem o direito de voto, de exercer aqui seu papel, e qualquer coisa derruba-se o projeto, né? Mas o senhor pode explicar melhor para a gente, deputado, o que foi que aconteceu em relação a esse projeto? É o seguinte, houve o edital de vários concursos públicos. Nesse edital, em cada um desses editais, estão previstas as regras para a correção das provas, porque tem aquela primeira fase, por exemplo, são 100 vagas. Então diz que dos classificados as provas serão corrigidas, mas por hipótese classificaram 100. Aí ele diz, vai corrigir provas da discursiva, vai corrigir 2 vezes o número de vagas, portanto corrigiria mais de 200 provas. No entanto, um grupo muito grande de pessoas que prestaram concurso quer mudar a regra do edital agora através de uma lei. A deputada Joana D'Arc apresentou esse projeto de lei. Houve simpatia da casa pelo projeto, mas depois se verificou o seguinte: e os 100 primeiros que seguiram a regra do edital, eles vão ficar calados? E os 200 que, de acordo com o edital, tinham o direito de ver corrigidas suas provas, vão ficar calados? Não. Então, o que é que vai ocorrer? Uma grande confusão no judiciário e esse concurso não vai chegar ao final nunca. Então, houve um apelo. 18 deputados apelaram à deputada Joana para que ela retirasse o projeto para não prejudicar o concurso como um todo e prejudicar a própria sociedade. Que, por exemplo, o concurso da PM, nós precisamos de mais soldados nas ruas. Na hora em que gera uma confusão dessa, não resolve antes de 1 ano. O judiciário, pela própria natureza, pelo volume de processos que tem, ele é lento. Então, a deputada Joana, no entanto, encheu a galeria de seguidores seus, tinha combinado uma coisa com os deputados, quando chegou na hora ela fez outra coisa. E aí jogou a galeria contra os colegas. E os colegas abriram o jogo, disse, você prometeu isso, está fazendo aquilo. E aí todo mundo disse, vamos votar, porque com certeza aquele projeto teria apenas o voto da deputada Joana. Seria reprovado e não poderia ser apresentado novamente. Não poderia mais ser apresentado este ano. Aí o que é que ela fez? Ela retirou de pauta.
porque ela tem a prerrogativa de retirar de pauta. Então ficou um clima muito ruim, nos últimos dias do primeiro semestre deste ano. Vou até chamar a deputada aqui para a gente poder esclarecer, porque teve outros episódios também marcantes, não vou tocar neles agora porque são polêmicos, mas só para você ter ideia, Cláudio, tem um vídeo rolando em que uma outra deputada, Alessandra Campelo, chama a deputada Joana D'Arc de ter mentido, acusa de ter mentido no plenário, e foi gravado, tem lá o trecho tudinho. Então é muita polêmica, mas eu vou tratar disso num outro podcast, convidando as parlamentares para vir aqui. É importante a gente colocar isso para quem nos acompanha. Fico me perguntando, deputado, e você pode falar muito bem sobre isso com todos que nos acompanham. A história da Assembleia Legislativa do Amazonas, não só com partidos, mas com posicionamentos de oposição e também com os líderes dos próprios governos. Como nessa sua história dentro da política você acompanha a Casa Legislativa do Amazonas nesse processo pelo que a gente observa até da população, né, falando, mas os governos sempre têm a maioria da casa, as oposições quase não existem. Como é que você observa hoje, e fazendo um paralelo com o passado, a política dentro da Casa Legislativa do Amazonas? Veja, o que acontece? Manaus, embora tenha quase 60% dos votos, mas ela elege no máximo 4 deputados. Os outros 20 deputados são eleitos preponderantemente pelo interior. Passada a eleição, o prefeito que apoiou aquele deputado que foi eleito por votos do interior vem e diz o seguinte: eu quero convênio com o governo do estado. E aí o prefeito força que o deputado se aproxime do governo. E daí para ele passar a apoiar o governo é um passo. Podem reparar que tem deputados que nunca deixaram de apoiar o governo. Eu vou citar um exemplo aqui, porque é público e notório, e ele próprio se vangloria disso, o deputado Belarmino Lins. Ele diz, olha, eu tenho que ajudar os municípios do interior que me elegem. Então eu vou sempre ser a favor do governo. Ele, na eleição passada, era amazonino, que era o governador. O Wilson ganhou, ele virou o Wilson. Se amanhã ganhar o João, o Pedro, o Manuel, quem ganhar vai ter o apoio do Belão. Então, isso é só para ter uma ideia de como as coisas funcionam na prática. Eu, preponderantemente, tenho sido eleito por Manaus. E eu mantenho uma posição. Eu acho que nessa altura da vida não dá mais para você ter posições radicais. Você tem que ver o seguinte, a coisa é boa. Se ela é boa, eu voto, no meu entender, eu voto a favor. Se eu considero que ela não é boa, eu voto contra. E aí vamos seguindo. Eu respeito as autoridades, respeito o governador, mas nem por isso deixo de divergir dele, né? Já ouvi o senhor fazendo até para fazer, eu quero o melhor para o Estado. Eu acho que o melhor é você, com a experiência que você acumulou, eu tenho 75 anos, já passei pelo Executivo, sei como a banda toca, você vai ponderando, vai sugerindo, vai dizendo, olha, eu já andei por esse caminho e ele é cheio de espinhos. Não é bom ir por esse caminho porque pode dar problema. Ou este outro caminho aqui é melhor. Olha, já que o senhor falou nessa questão, que o senhor já inclusive comentou que já foi prefeito de Manaus, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a isso. Com a experiência que o senhor ganhou após sair do Executivo, hoje, né, tendo todo esse arcabouço de informações, né, de vivências, o que o senhor não faria que o senhor fez no passado, né, quando era chefe do Poder Executivo Municipal? Eu não entregaria secretarias a partidos políticos ou a parlamentares. Isso é muito ruim. Eu cometi esse erro. Sugiro que ninguém cometa este erro outra vez. Por quê? Porque na hora que você entrega para um partido político ou para um parlamentar, aqueles funcionários deixam de lhe ver como chefe do poder e passam a ver o deputado, o vereador, ou o presidente do partido como chefe. E aí divisão de poder não dá para fazer. Isso é muito ruim. O senhor pode exemplificar? Não sei se ficaria chato. Não seria isso coerente. Daí, para mim, são águas passadas. Mas o senhor tem esse ressentimento em relação a isso? Eu tenho essa constatação de que não dá certo. E outros que fizeram também se deram mal. Se não me engano, na época também, o seu filho, que é vereador hoje, também assumiu algum cargo nesse sentido. Veja, eu pago um preço muito alto. O Marcelo, ele é
foi filiado ao partido desde os 17 anos. Sim. Portanto, era um quadro do partido. Disputou a eleição, ficou como primeiro suplente de vereador. Não tinha ninguém melhor do que ele para se relacionar com vereadores. A minha aliança fez 3 vereadores, mas os 3 vereadores apoiavam o outro candidato e não me apoiavam. Então, eu tinha 0 de vereador. Aí busquei o Marcelo, que trafegava no meio dos vereadores, para ele ser secretário de articulação política. Secretaria essa que não tinha sequer orçamento. E ele desempenhou um trabalho muito importante durante 15 meses. E aí ele saiu depois disso. Foi candidato a deputado federal e se elegeu. E aí eu tinha um problema, programas de televisão que me bombardeavam todos os dias. E uma das coisas que me atacavam era de que eu usei a máquina para eleger o meu filho. O meu filho foi o 3º mais votado. O 3º. Na sua coligação. Ele foi eleito na sobra. Eu não usei a máquina. Outros usaram em outros momentos e desde todo sempre. E nunca ninguém falou nada. Mas o filho do Serafim, aquela repetição nos programas, na verdade, eleitorais, que batiam 7 horas de televisão todo dia, batendo e tudo mais. Quero dizer que o Marcelo é uma pessoa do melhor nível, mestrado em saúde pública pela Fiocruz, fez 3 concursos públicos na vida dele. Passou nos 3? Nos 3, passou nos 3 em posição de destaque. Foi nomeado para os 3, teve que pedir demissão de um, porque ele não podia ter 3 cargos públicos de farmacêutico bioquímico. Ele é uma pessoa estudiosa, competente, preparada, articulada, mas pagou um preço muito alto por ser meu filho. Eu também... Você também? Como? E você também. E eu também. E eu também digo o seguinte, não é bom você nomear parentes no serviço público, porque por mais qualificados que eles sejam, e o Marcelo é qualificado, e ele, juntamente com a Daniela, só me dão orgulho, como me deu muito orgulho ser pai do Rafael, que hoje mora no céu. Sim. Mas, apesar de toda a qualificação dele, o bombardeio veio. Então, eu, como sugestão, digo aos futuros que não nomeiem parentes, porque isso vira um alvo permanente, isso machuca a família. Depois que você sai do poder, ficam resquícios disso. Você termina... Eu já estou além do Cabo da Boa Esperança, 75 anos. Mas essa pegada aí vai ficar para o Marcelo. Entendi. Ficou para o Marcelo. Isso é muito ruim. Isso é algo que eu tento, de alguma forma, resgatar para evitar que seja tão forte. Hoje é bem menos em relação a ele. Eu lembro dessa época aí. O senhor foi eleito prefeito de Manaus em 2004. 4. O senhor tentou a reeleição, Sim. não conseguiu. Esse processo de nomeação de filho para uma secretaria atrapalhou o seu processo? Foi o Não, principal até problema? porque ele já não era mais. Eu sou muito sincero. Eu fui candidato à reeleição, mas tinha... eu disse o que eu ia fazer e fiz. Agora, foram coisas que ficaram para a cidade, mas coisas que não deram voto. Por exemplo, levar água na Zona Norte e Zona Leste. Teve que rasgar a rua. Aí, o que atacavam? Tem buraco, mas não tem outro meio de levar água a não ser rasgar a rua. Coleta de lixo. Manaus era uma cidade limpíssima. Hoje está bem melhor do que esteve no passado. Mas na minha época ela ficou muito limpa. Nós tínhamos um problema do aterro sanitário que era, na verdade, uma lixeira. Isso foi transformado, mas aquilo ali não deu um voto. Não dá aquela visibilidade, né? Não dava visibilidade. Eu construí a única maternidade da Prefeitura de Manaus, onde nascem todos os dias 11 crianças. Mas isso não ganhou eco. Por que motivo na sua avaliação? Não sei, eu até tenho, eu vou dizer a vocês, eu não propagandeei. Tem até uma história que uma conversa entre 2 diletos amigos, um já mora no céu, o outro continua aqui entre nós, com a graça de Deus, foi o José Carlos Reston, que está entre nós, e o senador Jefferson Pérez.
Os dois dizendo para mim o seguinte: Serafim, tu precisas propagandear o que tu fazes. Tu precisas ser galinha, que quando bota o ovo sai gritando e tudo mais. Aí o Reston disse: você é uma pata, põe o ovo calado. Aí o Jefferson disse: pior, ele é tartaruga, que põe o ovo em terra e ainda cobre com areia. Aí realmente eu lamento não ter feito isso, mas isso são águas que ficaram para trás. Mas eu tenho a consciência tranquila de ter enfrentado e resolvido o problema da falta d'água de Manaus, de ter dado melhores condições no transporte coletivo, de ter chamado a atenção de Manaus para a necessidade de parques. E eu fiz o Parque Ponte dos Bilhares, lamentavelmente abandonado pelos que me sucederam. Fiz o Parque Lagoa do Japim, que igualmente está abandonado. Verdade. Então, se cada um tivesse feito 2 parques, você teria uma outra cidade hoje. Você já teria mais 8 parques. E Manaus, com 8 parques, será outra cidade. Aí tem o lance dos viadutos. Se você tirar o viaduto Miguel Arraes do meio do caminho, ninguém andaria em Manaus. Se não tem a Nova Maceió, ninguém anda em Manaus. Se não tem o viaduto Gilberto Mestrinho, aqui na Bola do Coroado, ninguém andaria em Manaus. A passagem de nível da Paraíba, essas obras, agora elas atravancaram o trânsito, elas irritaram os motoristas, e dessas 3 obras que eu citei, só uma ficou pronta, que foi o viaduto Miguel Arraes, e que resolveu o problema ali. Hoje, no sentido norte-sul, você trafega tranquilamente e rapidamente. Já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor sabe que o prefeito de Manaus, ele prometeu pelo menos 5 viadutos até o fim do ano. Na sua experiência como gestor, o senhor acha que dá tempo para fazer? O que o senhor orientaria o prefeito de Manaus a fazer nesse momento? Não creio que consiga fazer 5 viadutos. Vou explicar por quê. Primeiro, você precisa ter projeto. Depois de ter o projeto, o edital da licitação. Aí vem a licitação. Aí vem as brigas judiciais para parar a licitação. E depois, nós só temos possibilidade de construir viaduto em Manaus na época do verão, que é agora. E ele está no 2º ano de governo e não conseguiu fazer o edital de licitação desses 5 viadutos. Então, obviamente, ele não vai concluir até o final do ano nenhum viaduto. Nem o da Bola do Produtor parece que é o mais adiantado, se eu não me engano, estava acompanhando alguma coisa nesse sentido. Pois é, mas aquela é uma obra complexa, é uma obra de grande porte, e que é muito complicado você conseguir, porque nós já estamos em julho. Aí temos agosto, setembro, outubro, novembro começa a chover. Nós temos 90 dias. É impossível fazer aquela obra em 90 dias. Eu gostaria muito que ela fosse feita, e não apenas ela, os outros 4 viadutos também. Mas a verdade é que tem toda uma situação complexa. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e coloco isso. Eu sei que na minha geração isso não vai mais acontecer, mas para as próximas gerações. O Brasil tem eleições que são de 2 em 2 anos. Primeiros 2 anos, eleição de presidente e governador. Na outra, as eleições municipais que elege o prefeito. Aí o que é que acontece? Por exemplo, o prefeito foi eleito em 2020. Quando ele assumiu em 2021, ele vai tomar pé da situação da prefeitura. E ele vai levar 1 ano para tomar pé. Aí ele vai buscar recursos de financiamento para poder fazer obras estruturantes. Mas ele só tem 6 meses, porque ele só pode assinar convênio, contrato de empréstimo e tudo mais até 30 de junho. Aí 30 de junho passou, ele não assinou, adeus. Aí ele só vai poder assinar no dia 1º de janeiro do ano que vem. Aí 1º de janeiro do ano que vem já é a eleição de presidente, já é a posse de presidente e de governador, que vão tomar pé da situação, vão levar 1 ano. Então ele só vai conseguir assinar mesmo nos últimos 6 meses da sua administração. Qual era a dificuldade de nós coincidirmos os mandatos? Entendi. Mandatos de 4 anos, mas que você tenha 4 anos de mandato. Porque hoje você não tem 4 anos de mandato, você tem, na verdade,
1 ano de mandato. São os 6 meses do seu segundo ano e os 6 meses do seu 4º ano. Isso para os prefeitos. Isso tudo é muito ruim. Eu acho que nós precisamos compatibilizar, ter um alinhamento político. Mais ou menos o que fez o Tribunal de Justiça agora, com esse mandato tampão, para poder ajustar a questão das contas. Sim, exatamente. Né? Acho que votei a favor da proposta do Tribunal de Justiça, que foi a iniciativa do próprio desembargador Chalub, e eles se entenderam, viram que era o melhor, exatamente para evitar isso. Porque eles tinham um mandato de 2 anos, que na verdade era de 1 ano. Verdade. Durante a nossa entrevista, você pontuou aqui uma frase que até anotei, porque acho que a gente pode repercutir um pouco mais ela. Sei como a banda toca dentro da política. Aí eu fiquei pensando assim, eu com os meus 26 anos, né? 26 anos de idade, você com 75 anos, sobre política há quanto tempo? Eu desde sempre, mas agora dedicado uns 2 anos. Dedicado a 2 anos. Mas de carreira... tem mais de 20 anos. Eu tenho uns 8 anos aqui dentro dessa carreira, o Serafim Corrêa nem se fala. Mas eu fico pensando nessa frase, perdão, porque eu fico me perguntando, e quero a sua avaliação dentro da sua experiência, como é que a banda toca dentro da política na visão de Serafim Corrêa? Você que já passou como prefeito, já trouxe aí várias questões para a gente quanto ao seu mandato. Hoje, a política, ela, na sua avaliação, está mais suja do que naquela época ou não? Olha, eu diria que hoje ela está com muito mais ódio do que naquela época. Ódio. Tem muito ódio, muita intolerância, muita agressividade. E está faltando uma coisa que eu diria que há 20 anos atrás tinha, que era uma camaradagem, era um respeito. Por exemplo, eu e o saudoso governador Gilberto Mestrinho, nós não éramos aliados, fomos adversários ferrenhos em 96. Eu passei para o segundo turno e ele não passou. Ele me telefonou e disse o seguinte: Serafim, parabéns, você passou, eu não passei. Eu quero lhe apoiar, eu não quero indicar secretário, eu não quero indicar um gari na prefeitura. Eu quero que você ganhe as eleições. E aí ele foi para a campanha, e ele naquela altura já tinha quase 80 anos, e ele se expôs, ele pegou mais sol do que eu na campanha que era minha e não era dele. Mas ele se empenhou ferrenhamente. Então, esse gesto você não vê mais hoje. Hoje você não vê mais isso. E além dessa falta de camaradagem na sua avaliação também, hoje o político, você falou aqui muitas das vezes, faltou eu propagar mais as coisas que eu fiz. Observo que é uma coisa que você talvez não se arrependa até por você ser desse jeito, mas algo que poderia ser melhorado na sua gestão. Hoje os políticos, na sua avaliação, também estão mais preocupados em se propagar para a população? Sim, principalmente com as redes sociais. Todos os políticos fazem isso rotineiramente. E, inclusive, está acontecendo um fenômeno, que aqueles que têm um número muito grande de seguidores migram para a política e terminam alcançando mandatos legislativos. Isso é fato, isso está aí à vista de todos, né? Tem uma coisa que de vez em quando eu observo, na Assembleia ou na Câmara, às vezes está terminando um pouquinho para a sessão, né, acabar. Às vezes já terminou o tempo de votação, dia de votação, aí chega um parlamentar, lógico que não vou citar nomes, mas já observei isso várias vezes, chega no finalzinho, a equipe vem filmando, batendo foto, até a hora que senta ali na sua mesa, né, no seu local ali no plenário, aí faz umas fotos, uns vídeos e depois sai. Então eu tenho observado isso, e quando você falou a questão da propagação, às vezes isso acaba sendo mais importante do que o posicionamento dele ali no plenário. A efetiva presença, né? Um projeto importante, né? Esse é o ponto que a gente quer chegar. E vale a pena até a população ter essa autoavaliação isso, e essa reflexão sobre acompanhamento de políticos. Eu sei que a gente está até no Brasil e no Amazonas hoje, está tudo muito diferente. Acho que hoje as pessoas estão preocupadas até em colocar comida na mesa, ou então trabalhar para melhorar nesse sentido, do que necessariamente prestar atenção. Mas é necessário a gente prestar atenção no que os políticos estão fazendo. Ver quem trabalha, quem não trabalha, quem discute, quem não discute, porque nós precisamos discutir o Brasil. Nós do Amazonas, principalmente, nós temos no Amazonas a ausência do Estado brasileiro. Isso não é de agora, isso vem desde o descobrimento. Porque, originariamente, a Amazônia não era Brasil. A Amazônia, pelo Tratado de Tordesilhas, era dos espanhóis. Os portugueses
conquistaram a Amazônia, conquistaram entre aspas, tomaram dos espanhóis. E aí tiveram que repactuar o tratado, porque começou com Pedro Teixeira, que subiu o rio Amazonas, foi até lá em Tabatinga e disse, olha, até aqui é coroa portuguesa. E aí a igreja acompanhando, ele fundava um forte e a igreja fundava uma igreja e deixava lá um capelão. Então, houve tudo isso, mas quando chegou na independência, o Brasil, na América do Sul existiam dois estados coloniais portugueses. O Brasil, para onde veio a corte portuguesa, e o Grão-Pará e Rio Negro, que era a Amazônia. Aí o que é que aconteceu? Foi proclamada a independência do Brasil, não do Grão-Pará. O Grão-Pará só foi aderir em agosto do ano seguinte. E o Amazonas só aderiu em novembro do ano seguinte. Olha só. De 1823. Portanto, nós não vamos comemorar 200 anos de independência do Brasil. Não do Grão-Pará e Amazonas, e não do Grão-Pará e Rio Negro, e não do Rio Negro. Porque o Rio Negro é só, creio que é 23 de novembro de 1823. Então, eu concito, inclusive, os professores de história que façam esse resgate, que expliquem isso para a nossa juventude. Com certeza. Aí, desde lá, que nós temos um tratamento diferenciado para pior. Nós só entramos na hora de pagar a conta. Quem é que gera o maior superávit comercial do Brasil? É o Pará, com a exportação de minério, onde não fica um tostão de ICMS. Mas ele exporta, garante os dólares para que São Paulo possa importar. E São Paulo vem com a história de que ele é o grande condutor da economia nacional, com o dinheiro dos outros, como foi assim na época da borracha. Então, eu acho que, e em contrapartida, o Brasil não tem presença na Amazônia. E o maior exemplo disso são os nossos rios, os piratas nos nossos rios. Verdade. Uma situação de caos, né? As balsas de petróleo, as balsas de combustível sendo assaltadas por piratas para que esse combustível seja vendido para os proprietários de dragas que estão extraindo o nosso ouro. E o governo brasileiro não vê isso? Não toma providências. Inclusive tem dado do Sindarma, Serafim, de que o prejuízo com os piratas nos rios assaltando esse segmento, né, de embarcações e tal, chega a 40 milhões nos últimos 2 anos. Então, é um dado importante, é um dado que mostra aí como é que eles estão capitalizados, estão muito bem armados, segundo o Sindarma, estão com metralhadoras, com armas de alto calibre e estão fazendo esses assaltos nos rios, Cláudio. É importante que haja uma ação. Mas eu vejo, Serafim, também que essa questão do governo brasileiro de estar de costas para a Amazônia tem se mostrado muito comum, inclusive no governo atual. Há exemplo dos decretos do IPI, que você é melhor do que ninguém, acho que pode falar se esses decretos poderiam ou não trazer prejuízo à Zona Franca de Manaus. Está suspenso pela Justiça, mas há a possibilidade do julgamento do mérito. Já tivemos aqui um Coronel Menezes, para ser bem exato, que disse que isso não iria trazer prejuízo nenhum, que isso daí é uma iniciativa positiva do governo federal e tal. Mas no seu entendimento, Serafim, isso aí comprova que o governo federal está de costas para a nossa região? E aí, nesse caso, ele está de costas não apenas para a nossa região, como para os estados e municípios. Primeiro, o IPI, juntamente com o Imposto de Renda, é base de cálculo para o Fundo de Participação de Estados e para o Fundo de Participação de Municípios. Então, assim, de cada R$100 que arrecada de IPI, R$25 vão para o FPM, que é o dos municípios. E os outros 25 vão para o FPE, que é o Fundo dos Estados. Na hora que ele reduz em 25%, o que era 100 vira 75%. Então é claro que ele está dando aquilo que não é dele. Ele está dando aquilo que é metade dele. A outra metade é de estados e municípios. Então, com isso, ele prejudica a todos os estados e a todos os municípios. A arrecadação deles, né? A arrecadação, exatamente. Segundo lugar, no nosso caso, o imposto mais importante de maior valor, de maior significado para atrair empreendimentos para a Zona Franca de Manaus é o IPI.
tanto que para cá só vêm as empresas que têm o IPI alto. Não vem para cá uma empresa que fabrica um produto que tem IPI zero, IPI de 2%, de 1%, de 4%. Não vem. No mínimo, tem que ter 8% para compensar a desvantagem locacional. Uma coisa é produzir em Manaus, a outra coisa é produzir em São Paulo. Verdade. Em São Paulo você tem mão de obra qualificada em abundância, você tem energia regular, você tem comunicações muito melhores do que em Manaus, você tem logística muito melhor do que em Manaus. Aí o governo federal vem e toma uma atitude, e mais do que isso, lamento, eu tenho respeito por todos, não seria diferente com o Coronel Menezes, mas ele precisa parar com essa paixão pelo Bolsonaro. O Bolsonaro está prejudicando a região. Isso é ruim, quer dizer, nós não podemos colocar as nossas paixões políticas contra a nossa terra. A nossa terra tem que ser defendida, os nossos interesses têm que ser defendidos. Quem estiver do outro lado, seja amigo, seja correligionário, seja dirigente partidário, ele vai nos ter de frente, porque ou nós defendemos esse pedaço, ou o que é melhor fazer? Vamos devolver para os espanhóis, para os portugueses? Vamos virar uma área internacional? Porque do jeito que está indo, com o crime organizado dominando a Amazônia, isso é um perigo. O G20, os maiores países do mundo, eles acordaram lá entre eles há 30 anos atrás, que eu considero um absurdo, mas eles acordaram que eles poderiam intervir em países periféricos que tivessem um dos 4 problemas. Eliminação de minorias étnicas, no nosso caso nós temos o problema dos índios, tráfico de drogas nós temos, agressão ao meio ambiente também, nós temos, muito. E terrorismo, que graças a Deus nós ainda não temos, mas começamos a ter, porque a ação dos piratas nada mais é do que terrorismo. Então vejam o risco que nós corremos. E hoje essa intervenção não se dá mais com armas, ela se dá através de bloqueios econômicos. Imagina se a China diz: eu não vou comprar mais nada do Brasil. E aí? Complicou. Então essa é a nossa situação. Vale a reflexão ainda sobre Zona Franca. O senhor até escreveu um livro sobre Zona Franca, sim, né? História, Mitos e Realidade. Exatamente. Me trouxe e me veio à tona aqui os motivos de sempre a Zona Franca de Manaus ser atacada, e não só nesse governo. A gente observa uma movimentação do governo do Michel Temer, usando a Zona Franca de Manaus como moeda de troca, né? Na sua avaliação, e agora focando um pouco mais no futuro, o que você vislumbra de Zona Franca de Manaus? Vai acabar? Não, olha só, ela vai acabar um dia, mas nós não podemos abrir mão da Zona Franca de Manaus. Nós temos que agregar outras matrizes econômicas, mas temos que ter claro que nenhuma matriz econômica vai faturar 30 bilhões de dólares, como a Zona Franca faturou o ano passado, muito menos vai gerar 100, 120 mil empregos diretos e 500 mil empregos indiretos. Não vai. Segundo, nenhum outro modelo econômico vai dar 10 bilhões líquidos para o governo federal todos os anos, porque essa é a diferença entre o que ele arrecada aqui e o que ele devolve para cá. E isso daí vem se mantendo em torno de 10 bilhões por ano. Aí o governo federal não tem investimentos na Amazônia. Vamos lá, qual foi o investimento do governo Bolsonaro aqui? O investimento direto. Uma ponte no interior. Aquela ponte em São Gabriel da Cachoeira de madeira. E, meu Deus, que é isso? A comitiva que veio gastou mais do que a ponte. Agora, vocês sabem qual foi a maior obra em Manaus do governo federal nos últimos 10 anos? Eu não estou falando do atual governo, estou falando nos últimos 10 anos. Construção do prédio da Receita Federal. Exatamente para quê? Para arrecadar tributos. Quer dizer, então, isso aqui está parecendo a derrama que levou o Tiradentes à revolta lá em Minas Gerais. Para ser bem sincero, quer dizer, quando chega nesse ponto, quando chega nessa discussão, nós temos que ter claro que precisamos agregar outras matrizes, mas não podemos abrir mão da Zona Franca. Eu lembro até que, só porque a gente está comentando nele aqui, na semana passada o Menezes falou que, na verdade,
o que o governo federal não tem obrigação de fazer nenhuma obra? Qual foi a obra que o presidente prometeu? Não tem essa questão? Eu acho que é obrigação do governo federal. Claro que é. Até porque ele tira 10 bilhões de reais todos os anos daqui. E tem um contingenciamento, ou seja, recebe muito e não devolve. Deveria não ter devolve, obrigação exatamente, de investir claro. o mínimo aqui. E nesse papo de Zona Franca chega a ser até revoltante, né? Chega a ser até um pouco revoltante a gente como amazonense entender a importância da Zona Franca de Manaus, a gente observar que o governo federal, que ganha com isso, está, ao invés de melhorar a Zona Franca de Manaus, trazendo novas matrizes, até para a Zona Franca de Manaus, Sim. dar um F5, atualizar, muito pelo contrário, deixa a Zona Franca de Manaus mais enfraquecida, não só com decretos, mas com discursos também. Sim, né, sim, deputado? esse discurso prejudica muito. E eu gostaria muito que o Coronel Menezes tivesse outra sensibilidade, porque ele está sendo contra a região, ele está sendo contra os filhos e netos dele, e também contra os meus. Eu me rebelo. Aí dizem assim, não, o turismo vai resolver. Gente, o turismo no Brasil inteiro é 6 bilhões de dólares ano. A Zona Franca de Manaus foi 30 bilhões de dólares. Como é que o turismo vai substituir Zona Franca? Ele pode agregar alguma coisa, mas muito pouco. Agora vamos lá, para mineração. Mineração pressupõe energia elétrica. Aí dizem assim, não, a Silvinita em Altazes, ótimo, só que precisa fazer um subilhão para levar a energia de Itacoatiara para Altazes. Eu não sei quanto custa, mas são 120 quilômetros de cabo. Então isso deve ter um custo que não é pequeno. O que ocorre? Aí jogam a culpa nos índios. Chega, os índios são os donos da terra. Eles estavam aqui antes do Pedro Álvares Cabral chegar. E nós temos que tratá-lo como donos da terra. Os invasores aqui somos nós. Vamos ter consciência disso. Tratar os índios como se eles fossem intrusos, não. Eles já estavam aqui, eles sempre estiveram aqui. Esse discurso... Nós é que chegamos depois. De que eles estariam atrapalhando o desenvolvimento. Tem esse discurso, né? Pois é, olha só, esse lance da energia para Roraima. Depois de muita briga, chegou o valor de 130 milhões. Seria o valor a ser indenizado os índios para eles deixarem passar o cabo. Uhum. Aí eu fico me perguntando assim, a informação que tenho é que todos os dias iam 1 milhão de litros de diesel para Boa Vista. Isso daria 6 milhões de reais todo dia. 30 dias dá 180 milhões. Pagar para eles 133 milhões é um achado, porque aí você vai deixar de ter esse custo do diesel, porque vai ligar no Leão de Tucuruí e a energia vai chegar pelo cabo em Roraima. Esse assunto poderia estar resolvido há 10 anos. Há 10 anos que está nesse puxa-encolhe. E aí depois, de repente, algumas pessoas desavisadas agridem não só os índios, terminam agredindo o Ministério Público Federal, agredindo a Justiça Federal, que nada mais estão fazendo do que cumprir o seu dever, dando razão a quem tem. Os índios são os habitantes originários da nossa terra. Vamos ter claro isso. Deputado, eu queria um pouco do seu posicionamento também sobre a política nacional, também depois estadual, em relação aos candidatos que estão aí postos, quais os que o senhor acha que têm essa possibilidade, que podem fazer a diferença para os próximos anos no Brasil, né? A gente tem aí uma suposta polarização no cenário nacional e também depois queria sua análise no cenário estadual. Veja, a nível nacional há uma polarização. Por tudo que aconteceu, pelo discurso de ódio, pelo discurso de intolerância do presidente da República, e, de outro lado, o ex-presidente Lula, que é o nosso candidato. O meu partido indicou o vice, que é o ex-governador-geral do Alckmin, e vamos caminhar. Na minha leitura, a eleição está polarizada, vai ser a grande disputa entre aquele que prega uma coisa e o outro que é a antítese disso. O Lula vem pregando amor. Depois de passar 580 dias na cadeia injustamente, ele conseguiu mostrar que a condenação dele não tinha seguido os trâmites legais, porque o juiz tinha estreita relação com o promotor
e ele combinava as testemunhas que eu ouvi, quer dizer, jamais o Moro podia ter feito aquilo. E por um instante eu acho que nós temos que nos colocar no lugar de um réu que é julgado por um juiz que conversa com um advogado de acusação. Isso não faz sentido em lugar nenhum do mundo. Depois, o fato do Moro ter aceito ser juiz e ter combinado isso antes da decisão da eleição, demonstra que ele estava dentro de um sistema maior. Daí a história eu sei como a banda toca. A banda toca assim, tocou assim, e isso foi muito ruim para a democracia brasileira. Depois ele vai e viu que não era bem aquilo que ele achava que era. Se arrepende, sai atirando. Aí ficou bem caracterizado de que ele estava a serviço de um projeto político, o que é muito ruim para o judiciário. O judiciário tem que ser equidistante. E de outro lado vem aquele que passou 580 dias preso, saiu de lá aos 76 anos, muito animado, muito consciente de que ele não pode ter o discurso do ódio, ele tem que ter o discurso do amor, ele tem que unir o Brasil. E ao meio você tem a maioria silenciosa, que vamos ver para que lado vai. Na minha leitura, vai vir para o lado do Lula, mas eu não posso querer antecipar resultados. Temos que esperar e ver. Temos de parte da Presidência da República uma campanha sistemática contra a votação eletrônica. Eu posso dizer aos senhores, eu disputei na urna de papel, na urna de pano e disputei na urna eletrônica. A urna eletrônica é segura, você não tem uma única notícia de que tenha havido fraude na urna eletrônica, não há essa hipótese, todos os estudiosos do assunto garantem. Então, as coisas estão caminhando, existem candidatos que ainda podem desistir e eu torço para que a eleição seja decidida logo no primeiro turno. A nível local, você tem hoje 3 polos. O ex-governador amazoniano Mendes, com larga experiência, com larga folha de serviços prestados, mas que tem dificuldades de saúde. Isso não é uma crítica. Eu não sou inimigo do amazoniano, eu sou adversário. Posso dizer que fomos amigos durante muito tempo, a política nos afastou, mas eu tive a oportunidade de me encontrar com ele na casa do professor Saul Benchimol, no lançamento do livro do professor Saul. Nos abraçamos, nos confraternizamos, todo respeito por ele, assim como eu sei que ele tem todo respeito por mim. Então, ele é candidato, claro que ele tem uma larga folha de serviços prestados e, por conta disso, ele pontua bem nas pesquisas. Tem o governador Wilson, e eu vou repetir aqui aquilo que eu já disse. No primeiro ano e até 1 ano e meio, 2 anos de governo, ele estava assustado, aquilo que eu falei. O primeiro ano você vai tomar pé da situação. A partir do momento que ele tomou pé da situação, ele melhorou muito. Ele passou a entender como a banda toca e passou a ter outra desenvoltura, que eu considero hoje ele com uma desenvoltura muito melhor do que teve no início do governo. E aí, obviamente, ele está no governo, como disse, melhorou muito em relação ao início e é um forte candidato ao governo. Tem o Eduardo Braga, ex-governador, senador, ministro, e que agora, nos últimos dias, está bem perto de um acordo do MDB nacional com o PT nacional, objetivando de que o MDB apoiaria a candidatura do PT em 10 estados, em contrapartida o PT apoiaria o MDB em outros estados, dentre eles o Amazonas. Certo. Isso dará musculatura para a candidatura do Eduardo. Que torna-se interessante porque o candidato ou a candidata do MDB à presidência é Simone Tebet. Pois é, exatamente. E isso é uma coisa ruim para o Brasil, porque os partidos não são partidos. Eu diria como o Brizola falava, os partidos no Brasil são divididos, porque internamente é uma divisão completa. Alguns poucos partidos conseguem manter a sua coerência. Eu fico muito feliz do meu, eu estou no PSB desde 87, portanto,
35 anos. O meu partido tem mantido a coerência. E nunca saiu do partido? O senhor Não, saiu do partido? nunca saí do partido. Estou há 35 anos. 35 Eu acho que eu só anos. perco para o Heron e para a Vanessa, que estão há mais tempo no PCdoB. Exatamente. Já recebeu outros convites para sair do seu partido? Já, mas eu sempre rechacei. Agora veja, na hora que o partido a nível nacional decide um caminho, ainda que você não goste dele, você tem que ir. Eu me lembro que em 2002, o PSB Nacional decidiu lançar o Garotinho. O Garotinho foi o meu candidato a presidente da República. Paguei todos os preços aqui. Eu fui candidato a governador porque tinha verticalização e não tinha como não ser candidato a governador. Tinha que ter um candidato a governador do partido. E eu fui para fazer o palanque para o Garotinho e fiquei com ele, com todos os problemas que isso poderia advir. Mas é a vida que segue. Agora, o partido tem que ser partido. Ele tem que ter linha, ele tem que ter direção, ele tem que ter norte. E isso é muito ruim. O MDB, e permitam-me os amigos que eu tenho no MDB, mas o MDB crucificou Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, em 89, foi candidato a presidente da República, e o MDB não ficou com o doutor Ulisses. Depois ele crucificou o Orestes Quércia, que tinha sido governador de São Paulo, era presidente nacional do partido, foi crucificado. De lá para cá ele não teve mais candidato. A senadora Simone Tebet, que é um quadro da melhor qualidade da política brasileira, eu tive a oportunidade de conviver com ela, representando a Assembleia Legislativa do Amazonas nas questões da Previdência Social, quando da reforma da Previdência. Ela é uma pessoa muito qualificada, muito lúcida. Agora, eu vejo que ela está sendo crucificada no MDB. 10 estados, dos mais relevantes, já disseram que não apoiam ela e que apoiam Lula. Veja, eu não sei se ela vai segurar essa candidatura, porque é muito ruim. Se você não tem o apoio do seu partido, como é que você vai ter o apoio do povo, dos outros? Fica ruim. Com certeza. Isso é muito ruim. E me chama a atenção também, porque, ainda falando de partidos, aquela reflexão que a gente já teve aqui sobre os motivos da população não acreditar não em partido. acreditar em partido e em contrapartida também dentro da política também, porque os próprios partidos não se resolvem e isso acaba trazendo para a população uma sensação de desespero, impotência, desorganização. E logo em seguida, ninguém vai querer saber de qual partido X, B ou C. Nas eleições é muito comum, a gente vê, principalmente no interior do estado, partidos de esquerda com a direita juntos em uma mesma junção. Então tudo isso dificulta o processo democrático do Brasil. Sim, eu acho que o Brasil deveria ter adotado há mais tempo o voto em lista, porque aí os partidos teriam vida. Uhum. Você ia votar no partido, por exemplo, em Portugal, você vota no partido. O partido tem a sua lista. E ele te diz quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e tal. Agora é assim, por exemplo, eu sou o primeiro da lista. Aí o partido fez 3 deputados, eu serei o primeiro, o Antônio será o segundo, o João será o terceiro. Ok. Aí tem uma matéria importante para ser votada. O partido reúne e decide, olha, o nosso voto é sim. Aí eu votei não. O partido comunica que eu deixei de representá-lo. Aí o quarto colocado assume o meu lugar. Simples assim. Agora, acaba com esse negócio de trocar de partido. Isso não existe. Você tem que ter linha. Você pode até trocar. Eu disse, olha, eu renego tudo aquilo que eu defendi até agora e agora eu vou defender essa outra tese. Aí sai do partido, entrega o mandato e vai-te embora. Com certeza. Deputado, em relação a algumas questões relacionadas a deputado estadual, né, aos deputados parlamentares de uma forma geral, tem agora esse recesso do meio do ano, que tem muitas críticas. O deputado tem duas férias, digamos assim, durante o ano, essa do meio do ano, do final do ano. O que é o seu posicionamento sobre isso? Alguns momentos já foi dito que seria importante, de repente, não ter essa do meio do ano. O deputado para de trabalhar nesse momento, principalmente nesse momento político agora? Trabalha ainda mais? É o momento que ele é mais demandado.
Por quê? Porque ele não tem o plenário, mas ele tem que voltar nas pessoas, ele tem que voltar nos municípios, principalmente os deputados que dependem de votação no interior, eles têm que estar lá. Porque senão, quando chegar na época da eleição, que ele chegar lá, aí o eleitor vai dizer assim, mas só agora? Só está voltando agora porque tem eleição? Eu não lhe vejo aqui há 4 anos. Tem, inclusive, e o nosso eleitor é muito espirituoso, que diz o seguinte, tem uma fruta, eu não estou lembrando agora o nome, não me lembro se é murici. Tem murici, existe essa fruta. Não, pois é, mas murici é cada um cuida de si. Mas tem uma outra fruta que só dá de 4 em 4 anos. Então o eleitor disse, olha, chegou tempo de tal fruta, que só dá de 4 em 4 anos. Sim. Então, o parlamentar ele tem mais trabalho no recesso do que quando ele está no plenário. No plenário ele vai para o plenário, ele discute, ele debate, tudo mais. Mas ele não tem que se deslocar. Agora, nesses deslocamentos, num estado nosso como o nosso continental, com votação dispersa, até mesmo para correr Manaus é difícil. Para correr o estado é muito pior. Queria falar ainda também das emendas parlamentares, deputado. São hoje 3 tipos de emendas parlamentares. Pelo que eu observo, isso dá um pouco mais de autonomia para o parlamentar, que de repente precisa ajudar a fazer uma obra naquele município, como o senhor falou. Né? Então, essas emendas têm ajudado nesse sentido. Observo que em anos anteriores não havia o pagamento ou o compromisso daquele governo, quando assumia, em fazer o pagamento daquelas emendas. E agora parece que essas emendas têm saído. É isso mesmo? Tem essa questão? Sim. Você observa isso também? Veja, a emenda constitucional ocorreu lá em 2016, foi uma iniciativa do deputado Bi Garcia, que contou com o apoio de todo mundo, e valendo a partir de 2017. Aí o 2017 é um ano atípico da política do Amazonas, porque nós tivemos 3 governadores em um ano. Isso deu uma grande confusão e nenhum dos 3 pagou a emenda. Aí, quando foi 2018, o governador amazoniano Mendes disse que não ia pagar a emenda. Tanto que ele tem uma certa rejeição dentre os deputados, porque ele agrediu muito a Assembleia quando governador. Quer dizer, ele queria a Assembleia de joelhos, e a Assembleia não ficou de joelhos. Muito bem, mas ele disse que não ia pagar. A Assembleia entrou na Justiça, e a Justiça, ao fim e ao cabo, não decidiu a nosso favor. Ela fez que foi, mas não foi, acabou fundo, e final de governo, aquelas situações. Aí entra o governo Wilson. No primeiro ano, saíram pouquíssimas emendas. No segundo ano, isso, quando o governador finalmente entendeu os objetivos e viu que não era coisa ruim, era coisa boa, inclusive boa parte das emendas, por exemplo, as minhas emendas preponderantemente são para a própria administração pública. Fundação Hemoan, Fundação SECOM, Fundação de Medicina Tropical, Alfredo da Mata, Hospital Getúlio Vargas, quer dizer, são coisas que resolvem problemas que a máquina pública não percebeu que eles existem. Agora, este ano, o ano de 2022, eu diria que de 1.800 emendas, 1.500 foram resolvidas. 300 não foram resolvidas, e até por uma questão de justiça ao governo do Estado, não foram resolvidas porque as organizações, as instituições não estão preparadas para seguir os trâmites normais. Entendi. Você coloca uma emenda em favor de uma instituição, chega na hora, a instituição não tem certidão negativa. Aí ele não sabe nem como é que tira a certidão negativa. Tira complica. Pela internet, gente. Aí complica, né? Mas aí ele não tem essa qualificação e essas emendas não podem ser pagas. Como só pode pagar até 30 de junho, então nós temos o ano encurtado. Aquela dificuldade que eu falei, que o prefeito é eleito para governar 4 anos e, na verdade, ele governa 1 ano. Só para quem está assistindo, de repente não está entendendo o que é a emenda parlamentar, é uma verba que é paga pelo Estado para que o parlamentar possa investir naquilo que ele achar que é importante
para a comunidade. E no caso do parlamentar hoje, qual é o valor da verba individual, da emenda individual, deputado? A emenda individual é algo em torno de 7, 8 milhões de reais. Não sei precisar exatamente o valor. Tem a emenda coletiva, que é em torno de 6 milhões de reais. Que essa daí, ela tem que ser assinada por todos aqueles que compõem o bloco. Uhum. Como é que o senhor observa hoje o seu futuro dentro da política e o que Serafim Correia vislumbra de agora em diante? Olha só, eu tenho mais passado do que futuro, porque aos 75 anos eu sei que não vou viver outros 75. Então, eu estou pré-candidato a deputado estadual, pretendo continuar dando a minha contribuição no sentido de alguém que já viveu momentos difíceis, folgados, de entusiasmo, de alegria, de tristeza, e posso contribuir no legislativo. No executivo, eu acho que eu já dei a minha parcela de contribuição. O executivo é muito desgastante. Eu entrei na prefeitura com 99 de glicemia, saí com 185. Entrei com pressão 12/7, saí com 15/10. Fiquei hipertenso e diabético. E isso daí é uma constante em todos. Pode olhar para trás, ver aí, por exemplo, o amazonino, ele tem esses mesmos problemas que eu tenho. Talvez até muito mais graves do que o que eu tenho, porque eu sou diabético insulino dependente, mas controlado. Então eu tenho saúde, eu caminho, eu ando, eu visito, eu não tenho dificuldades de locomoção. Serafim, como é que 2 baques recentes que você teve na sua vida pessoal, né, a perda do seu filho, da sua esposa, isso afetou de alguma forma? O senhor, de repente, pensou em parar ou se aposentar da política por conta disso? Sim, isso daí foram 2 baques muito fortes, mas ao mesmo tempo eu creio que ela e ele me deram força lá de cima dizendo o seguinte: não, se tu ficares em casa, se tu fores para o escritório... Desanda mais rápido, né? Você vai embiocar. Então é melhor você se manter na política, você continuar mais ativo do que nunca para ocupar o seu tempo e seguir a vida. E fazendo sempre como você fez, e que com certeza sei que os meus filhos, os meus familiares, os meus amigos, a Lídia no céu, o Rafael no céu, eles têm orgulho do trabalho do marido e do pai. Perfeitamente. Nesse momento final, então fica até mesmo a reflexão quanto a dentro do podcast que a gente fez hoje sobre política, e conversando com o senhor, que com certeza nos acrescentou muito, principalmente nesse anseio de que é importante a gente observar a política como um instrumento de ajuda e principalmente de democracia social, que eu acho que hoje falta nesse sentido, né, deputado? Exatamente. Eu entendo que a democracia não é o melhor, mas é melhor do que todos os outros sistemas. Então vamos exercitar o papel da democracia, não apenas pelo voto, pela participação, pela fiscalização, pela transparência. E aqui alerto para os professores: o Fundeb, este ano, ele já é maior do que o do ano passado. Olha só. Então não tem justificativa para os prefeitos do interior não quererem pagar o piso nacional dos professores. Não tem, nenhum tem justificativa para isso. Isso é importantíssimo. Esse é um recado que eu dou. Ninguém falava em Fundeb, a partir de 2017 eu levantei esse assunto e ele pegou. É algo que os professores hoje têm consciência. Agora precisam cada vez mais incorporar novas forças, e os prefeitos precisam compreender que isso não é contra eles. O Fundeb saiu por uma luta dos professores, porque toda vez que aumentava o salário mínimo, os prefeitos diziam: meu município vai quebrar, eu não vou poder pagar os professores. Aí foi criado o Fundeb para garantir os recursos necessários para pagar os professores. Antes ainda de terminar, Clauson, queria só resgatar um fato histórico aqui. O Serafim Correia, o deputado Serafim Correia, já foi apresentador de um programa na Rede Amazônica. E lembrando que a Rede Amazônica está fazendo esses 50 anos, legal trazer um pouco desse resgate. O Serafim conhece boa parte, se não até a integralidade da história da rede, nos primórdios, né, com o Dr. Felipe Dal,
Luiz Margarido, com o doutor Margarido, com o Milton Cordeiro. Sim, É importante, o momento em que a concessão da TV saiu, o senhor que conhece um pouco dessa história, né, Celso? Olha só, eu fui foca do jornal Diário da Tarde, eu e o doutor Francisco Marinho, que é médico oftalmologista muito famoso, e nós Joaquim Margarido, desculpa, eu acabei colocando o nome do filho, Joaquim Margarido. Joaquim Margarido. E aí nós trabalhávamos ali nos anos 60 no jornal Diário da Tarde. Segunda-feira pela manhã saiu o Diário da Tarde Esportivo, que era uma edição só sobre esportes. Os esportes em Manaus eram muito atrativos para a população. A gente está falando de 1964, 63, 65, 66, por aí, 67. E eu era a foca do jornal Diário da Tarde. O doutor Felipe Dal era amigo do meu pai. O meu pai ele era carpinteiro e ele trabalhou para os pais do doutor Felipe Dal, para os tios do doutor Felipe Dal, e conheceu o doutor Felipe menino. E eles tinham uma grande amizade, e o meu pai tinha o maior respeito pelo doutor Felipe. O doutor Felipe me conheceu lá no jornal Diário da Tarde, lá no Eduardo Ribeiro. Ele ficava no prédio em frente e ele era o editorialista do jornal e ele escrevia o repórter gibi, era um suelto, como diziam naquela época e tal. E aí o que aconteceu? O seu Aguinaldo era o dono do jornal Diário da Tarde, ele e o irmão dele, o Aloysio Ascher Pinto. O seu Aguinaldo tem um infarte e morre, muito jovem, creio que ele tinha 40 anos. Sua viúva, dona Lourdes Ascher Pinto, assume o jornal, porque o seu Aguinaldo tinha mais cotas do que o seu Aloysio. Quando ela assume o jornal, obviamente que ela não tinha o tino administrativo que tinha o seu Aguinaldo. E quem ancorou a dona Lourdes foi o doutor Felipe. Mais tarde, o doutor Milton, o Irisaldo Godot sempre contribuía, e eles ficaram ao lado da dona Lourdes. Quando saiu o edital para o canal de televisão, o doutor Felipe, que era de uma fidelidade extrema à dona Lourdes, até em memória do seu Aguinaldo, foi a dona Lourdes e disse: olha, saiu um edital para uma televisão. Isso aqui é o futuro. Aí a dona Lourdes disse: não, Felipe, você é um sonhador, eu não vou me meter nisso não e tal. Aí ficou. Aproximava-se a data para protocolar o pedido, o doutor Felipe foi a ela e disse: olha, a senhora não vai querer entrar mesmo? Ela disse: não. Ele disse: e se eu organizar uma empresa com o Milton Cordeiro e o Joaquim Margarido e entrarmos, a senhora se zanga conosco? Ela disse: não, Felipe, tu és um sonhador, isso não vai dar em nada, entra. Aí ela estimulou o doutor Felipe a entrar. Ele entrou, eles ganharam a concessão e com muitas dificuldades nos primeiros momentos conseguiram colocar no ar, lá na Cachoeirinha, né, naquele estúdio. Hoje o prédio original não existe mais e hoje a Rede Amazônica é o que é, presente em toda a Amazônia Ocidental e no Amapá. Eu tenho, portanto, raízes aqui, tenho boas lembranças do Encontro com o Povo. Encontro com o Povo, exatamente. E aí tinha o seguinte detalhe: antes do Encontro do Povo ia o Jornal da Noite, que quem apresentava era o Paulo José. O Paulo José era também o Relações Públicas da Brahma. Eita! E ele fazia o seguinte: ele ficava lá no Caldeira. Aí quando dava assim 9 horas, ele vinha para a televisão para apresentar o jornal. Mas às vezes ele bebia um pouquinho além da conta e não vinha. Aí o Rosivaldo descia e dizia: Serafim, o Paulo José não chegou, vai que é tua. Aí lá eu apresentava o jornal. É uma alegria muito grande estar aqui, deixar o meu abraço a todos que fazem a Rede Amazônica, ao Felipe, a Cláudia, enfim, a todos. Muita saúde e muita paz. Nós que agradecemos. Sucesso e
Obrigado por atender nosso pedido, que a gente possa conversar outras sempre vezes. À disposição de vocês e vamos tocar a vida. Conversamos hoje. Quer se despedir, Clauson? Não, alguma coisa? muito obrigado, deputado. Obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. O podcast Política na Rede do Grupo Rede Amazônica é justamente isso, né? Esse bate-papo com o político para você entender através da visão do político todas as notícias, não só de política, mas da sua carreira também, do mundo. Então, muito obrigado, deputado. Eu que lhe agradeço. Tivemos hoje o deputado Serafim Correia, que abrilhantou um pouco do nosso podcast Política na Rede. Obrigado a você que participou conosco. Essa câmera aqui, né? Às vezes eu não costumo com ela. Que participou conosco e que possa participar outras vezes, seja no YouTube, no AmazonSat ou em qualquer veículo da Rede Amazônica. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.